Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui fala o professor Rodrigo Coelho e nós temos um vídeo recente no nosso canal que fala sobre os instrumentos de planejamento que estão previstos na Constituição Federal. Tá? Alguns instrumentos estão previstos desde a sua concepção originalmente, quando ela foi promulgada, estão no texto da lei desde que ela foi promulgada em 1988. Alguns instrumentos de planejamento foram incorporados ao longo do tempo por meio de emendas constitucionais, como, por exemplo, o mais recente de todos, o Plano Nacional de Juventude, que foi incorporado à Constituição em 2010. E aí, nesse vídeo, nós falamos de vários instrumentos, mas que merecia destaque a questão do planejamento orçamentário. Um sistema orçamentário que une planejamento e definição de orçamento. E ele merece destaque por quê? Primeiro, porque ele é mais abrangente, ele é próximo dos antigos modelos de planejamento, né? Onde você fazia não um planejamento hipersetorial, mas pensava a economia como um todo. Agora, esse modelo estabelecido na Constituição tem uma vantagem, que ele não fica apenas no aspecto econômico. Né? Ao estabelecer o orçamento de toda a União, de todo o Estado, de todo o município, ele precisa pensar no orçamento para financiar ações econômicas, mas também ações sociais, ações de ordenamento territorial e por aí vai. E aí, por isso, nós vamos procurar, nesse vídeo aqui, explicar como que a Constituição Federal previu o funcionamento desses instrumentos do sistema orçamentário brasileiro. Tá? E vamos fazer isso logo após a vinheta. Bom, vamos começar perguntando o que é o orçamento público e vamos trazer aqui uma definição de Fernando Abrúcio e Maria Rita Loureiro. Os autores dizem que o orçamento é um instrumento fundamental de governo, já que, por meio dele, os governantes selecionam prioridades, decidindo como gastar os recursos extraídos da sociedade e como distribuí-los entre os diferentes grupos sociais, conforme seu peso ou força política. Bom, essa aí é uma boa definição, onde eu quero destacar que os governantes selecionam prioridades. Isso faz parte do exercício de elaboração do orçamento público. Muito fácil você dizer o que você quer fazer, só que selecionar prioridades é você dizer o que você não irá fazer naquele momento. E essa já não é tão fácil, é bem difícil, para dizer a verdade. Fazer o orçamento, todo mundo quer inserir todas as coisas, todas as necessidades, todas as demandas, e cabe aos governantes selecionarem exatamente. Isso vai entrar agora, isso não cabe agora. Além disso, Abrúcio e Loureiro estabelecem que existem recursos que são extraídos da sociedade e recursos que estão distribuídos de volta para a sociedade. Só que os recursos são extraídos de diferentes grupos e o que são distribuídos são para diferentes grupos também. Nem sempre, ou mesmo a ideia, é que não seja os mesmos grupos. Ou seja, eu não estou pagando por um serviço que eu vou utilizar. Eu estou dando meus recursos, né, na forma de impostos, na forma de pagamento de serviços para o governo, e esses recursos vão servir para financiar um fundo público que vai distribuir serviços para os grupos que precisam ser atendidos, que pode não ser o meu grupo específico que dei os recursos para isso. Bom, como é que a gente define quem é que dá o recurso, quem é que recebe o recurso? Isso é definido conforme o seu peso e força política. Bom, se isso aí é o orçamento, como é que a gente vai fazer essa seleção de prioridades? Como é que a gente vai determinar esses pesos políticos? Segundo o artigo 165 da Constituição, que está no título 6º da tributação e do orçamento, no capítulo 2º das finanças públicas, na seção 2 dos orçamentos, o artigo 165 diz que leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais.
Portanto, estamos trabalhando aqui com 3 instrumentos orçamentários. O PPA, que vai ser feito uma vez a cada 4 anos, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é feita anualmente, e a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que também é feita anualmente. Então, para cada ciclo do orçamentário, nós temos um PPA, 4 LDOs e 4 LOAs. Todas essas leis, segundo consta no artigo 166, são elaboradas pelo Poder Executivo, um projeto de lei que precisa ser encaminhado ao Congresso Nacional, às 2 casas do Congresso Nacional, que atuam de forma conjunta por meio de uma comissão mista permanente de senadores e deputados. É essa comissão mista que vai examinar e emitir parecer sobre o projeto enviado pelo Poder Executivo e sobre todas as outras emendas apresentadas pelo próprio Congresso Nacional que buscam modificar o projeto original. E aí esse parecer, ou seja, a comissão, ela vai dar uma opinião, um parecer. Esses pareceres e as emendas e o projeto original vão ser discutidos e votados e aprovados pelo plenário das 2 casas do Congresso Nacional na forma regimental. E aí talvez seja importante mostrar que os parlamentares eles não podem fazer qualquer emenda. As emendas, segundo o artigo 166, tem certas regras. O parágrafo 3º estabelece que as emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou dos projetos que modifiquem o orçamento anual somente podem ser aprovados caso sejam compatíveis com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e que, ao mesmo tempo que ele destina recursos para uma determinada ação, eles precisam indicar de onde vêm esses recursos. E aí, isso significa que você precisa anular uma despesa que está prevista para dizer, esse recurso não vai mais para lá, vai vir para financiar essa ação. Você pode fazer isso de maneira geral, exceto anulando despesas que incidam sobre dotação para pessoal e encargos, dotação para serviço da dívida e as transferências tributárias constitucionais para estados, municípios e para o Distrito Federal. Aí você para e pensa, putz, mas que tremenda confusão, mano. PPA a cada 4 anos. E aí todo ano você vai ter uma LDO e uma LOA. Por que você tem essa multiplicidade todas? Bom, primeiro é que você quer que o planejamento, e aí o PPA é muito mais um instrumento de planejamento. Então, o planejamento tem que estar integrado com o orçamento. E aí a lei orçamentária anual é muito mais um instrumento de orçamento. Então, todo esse ciclo é pensado para você unir e integrar o PPA com a LOA, ou seja, o planejamento com o orçamento. Tá? Esse ciclo também permite possibilidade de ajustes. Você faz um planejamento de médio prazo, de 4 anos, e ao longo desse tempo existe aí uma realidade que vai se desenrolando e você não precisa voltar nesse planejamento e revê-lo de forma integral. Você pode ir fazendo os ajustes ano a ano por meio da Lei de Diretrizes Orçamentárias e por meio da Lei Orçamentária Anual. Então, vamos lembrar aqui, por exemplo, o nosso PPA último, que foi elaborado em 2019 pelo governo Bolsonaro, começa a valer em janeiro de 2020 e vale por 4 anos até dezembro de 2023, esse ano que nós estamos agora. Então, estamos no primeiro ano do governo Lula, sob a vigência do PPA, do último ano do PPA elaborado pelo governo Bolsonaro. Agora, veja só, o PPA foi elaborado em 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro. Eles pensaram o que nós vamos usar o nosso orçamento ao longo de 4 anos, com nossas prioridades, etc, etc e tal. Ele começa a valer em janeiro de 2020. Março de 2020, o que nós temos? Pandemia mundial. O que, obviamente, se não inviabiliza, mas pelo menos altera radicalmente, profundamente, todo aquele planejamento que foi feito. Então, você precisa voltar e refazer esse PPA. E como é que vai ser isso? Vai ter 4 anos?
Então, pensando nisso, não, você faz os ajustes por meio da LDO e da LOA. Você vai adequando o orçamento à realidade concreta do dia a dia. Em 2019, quando esse PPA foi elaborado, você não tinha como saber qual era a realidade de 2023. Além disso, essa complicação muito grande, né? Tudo é lei do Congresso, portanto, você precisa ter uma base no Congresso para aprovar qualquer mudança, né? Você precisa. É um processo complicado, é um processo que tem custo político grande. E esses custos, essas complicações, dificultam que você faça ajustes no orçamento. Ou seja, isso estimula que quando você faz o planejamento inicial, ele seja o mais adequado possível à realidade. O que estamos falando? Estamos falando, não é para você fazer o planejamento de qualquer jeito que depois a gente vai mudando. Por quê? Porque é difícil você mudar. São leis que precisam ser aprovadas no Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, votações que são difíceis. Então, ao invés de você fazer qualquer coisa para depois você ir ajustando, é melhor você fazer um planejamento que seja o mais adequado possível. Bom, você falou que também essa multiplicidade possibilita os ajustes. Claro, porque você não vai ter um orçamento que preveja exatamente tudo que vai acontecer nos próximos 4 anos. Acabei de dar o exemplo de 2019. Mas também não é para você levar isso na brincadeira e desprezar esse planejamento como se fosse o orçamento algo fácil de ser manejado. Então, por tudo isso, nós temos esse sistema pensado por um grupo de 3 diferentes leis que devem ser articuladas e organizadas para que a gente consiga ter o funcionamento da nossa administração pública. Então, é assim que foi pensado o sistema orçamentário nacional. E agora eu vou, num outro vídeo, explicar algumas características de funcionamento, os objetivos, os prazos com quais trabalham esses instrumentos, tá certo? Então, eu agradeço a atenção de todos e todas e desejo a vocês bons estudos.